Na quinta-feira eu soltei um vídeo aqui no canal falando que você tinha apenas 24 horas para poder vender os seus bitcoins. Quinta e sexta eu fui extremamente criticado aqui no YouTube por conta das minhas análises. Bom, para essas pessoas que me criticaram no final da semana, eu quero te dizer que hoje eu estou aqui para te ajudar. Eu estou aqui para te mostrar aonde que é o próximo ponto de venda do Bitcoin. Aonde é o próximo ponto de saída. A gente vai olhar para os dados, eu vou te mostrar em que fase do ciclo nós estamos, como que nós devemos nos comportar nesse momento. A gente vai analisar para dados para entender qual que é a melhor estratégia que você pode tomar daqui para frente. Bom, Vitelis na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixa o seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo e bora ver decisões, que é o que nos importa aí. Olha só para mostrar a cobra morta aqui, na quinta-feira eu falei que era um ponto de venda em 90 mil dólares. Aqui tá mais um print de na quinta-feira a gente fazendo venda dentro da carteira rumo ao milhão em 90.100, tá? Venda das posições que a gente havia comprado lá nos 84, depois a gente vai falar mais sobre isso. Mas eu quero que você entenda que eu não falei em venda na semana passada porque eu achava que ia ser uma venda. Era porque os dados estavam apontando e porque eu estava fazendo aquilo que eu estava falando para você, beleza? Eu cheguei a comentar na sexta-feira que fazer hold de Bitcoin é uma péssima dentro de um momento errado. Fazer hold de Bitcoin é uma boa estratégia quando nós estamos em fases claras de bull market, ou seja, fases claras de tendência de alta. Aqui você pode simplesmente holdar os seus ativos e ficar segurando ele de maneira tranquila, sem que você precise se preocupar com isso. Esse indicador aqui, construído por mim, onde eu junto várias informações para saber aonde são as fases de holding ou não. Essas barras verdes aqui são os momentos que a gente pode holdar o ativo. Não significa que eu estou comprando no começo dessa barra e vendendo lá em cima. Ele é um indicador que só mostra para mim quando eu estou autorizado, vamos dizer assim, a fazer um hold. Quando a gente não está dentro dessas fases verdes, para mim, hold não é uma boa estratégia. Porque em um desses momentos que a gente sair dessa fase verde, a gente vai vivenciar um longo bear market. E aí muitas pessoas comentaram aqui no canal: "Ô Gui, mas você quer dizer então que a pessoa que está rodando desde 2015, a pessoa que está rodando desde 2017, ela não fez dinheiro?" Não, eu não quero dizer nada disso. Se você está rodando o Bitcoin durante todos esses anos, você está no lucro. Mas saiba que você não está jogando um jogo de performance. Eu vou te provar como que em alguns determinados momentos a melhor coisa que você faz é vender. Olha só, se a gente for comparar lá com 2015, tá? Vamos falar quando o Bitcoin estava no fundo do ciclo de 2015. Bitcoin avaliado em 200 mil dólares. Se você tivesse investido $1.000 no Bitcoin nessa época aqui, nós estamos falando que você simplesmente comprou Bitcoin lá no fundo de 2015. Hoje você teria um acúmulo de patrimônio, a mesma compra que você fez lá atrás. Hoje isso daí estaria avaliado em 269 mil dólares. Falando que você comprou $1.000 lá atrás, hoje você teria 269 mil dólares. Eu quero que você veja qual que é a diferença entre você holdar o ativo durante fases positivas e negativas, que são bear markets, a diferença de você simplesmente comprar e vender o ativo na hora certa. Se você tivesse respeitado, por exemplo, esse indicador aqui, que ele vai falar para você as fases que você fica holdando e as fases que você não fica holdando, se você tivesse se desfeito das suas posições no bear market de 2018, antes do Corona Crash, se desfeito das suas posições no banimento da China, desfeito das suas posições no bear market de 2022, hoje a gente está falando que em vez de 260 mil dólares, hoje você teria 900 mil dólares. Ou seja, você teria muito mais dinheiro do que se você tivesse apenas holdado de 2015 até aqui. Entenda, se você holdar o ativo durante os próximos 10 anos, sim, você estará no lucro. Essa é uma estratégia válida para quem não entende do mercado.
Para quem não entende como funcionam os ciclos, para quem não entende de análise, para quem não consegue definir os topos e fundos. Sim, é uma estratégia extremamente válida. Porque Bitcoin ele é uma tecnologia em adoção. Isso significa que sim, com o passar dos anos, ele tende a estar cada vez mais caro. Mas, se você é um analista, se você está jogando um jogo de performance, comprar e vender é a melhor estratégia que você pode fazer. Porque o fato de você ficar fora de alguns bear markets, como que eu te apresentei nesse ciclo aqui, pode fazer com que o seu capital ele esteja 3 vezes mais performance do que se você simplesmente estivesse rodando durante 10 anos. Isso significa que você reduziria o seu tempo em 1/3, por exemplo. Em vez de você ficar 3 anos esperando para atingir aquele resultado, você atinge ele em 3 anos. Você não precisa ficar os 10 esperando para isso. Entende? O meu jogo, o jogo do Guiteles, é um jogo de performance. Eu não sou amante de ativo nenhum. Eu não sou o cara que vou comprar Bitcoin, colocar na minha carteira, esquecer e esperar 10 anos. Isso eu faria se eu não fosse um analista. Se eu não tivesse indicadores que me mostram regiões de topos e de fundos. Aí sim eu ficaria segurando essas posições. Mas entenda que existem momentos para a gente holdar ativos. E agora a gente não está em um momento de ficar holdando Bitcoin. Você pode ver aqui que, por exemplo, a gente saiu de uma fase de holdar o Bitcoin lá nos 97 mil dólares. A partir daqui, eu paro de ficar holdando o ativo e vou procurar por outras estratégias para esse momento do ciclo. É simplesmente comprar os ativos, surfar movimentações até zona de arrependidos, e nós vamos falar isso na análise de hoje. Vou te mostrar uma zona de saída novamente e simplesmente me desfaço dos ativos. Bom, esse daqui é um mapa que eu compartilho com alunos, né, que fizeram treinamentos comigo. Alguns dos meus clientes têm a oportunidade de fazer um treinamento comigo. Eu quero que você entenda como que é o ciclo emocional de qualquer ativo que você vai investir. Isso funciona no curto prazo, no médio e no longo prazo. Só vai diferenciar o time frame e a quantidade de pessoas. Eu quero que você entenda que depois de uma euforia, a gente vai ter o excesso de confiança, tá? Onde as pessoas vão estar injetando mais dinheiro, sendo que a gente já havia batido um topo no mercado. Depois disso, a gente ainda vai vivenciar um período de ansiedade. Não sei se nós já estamos vivenciando um bear market profundo e a gente vai vir degringolar nesses sentimentos negativos aqui. Não é sobre isso que eu estou falando nesse momento. Afinal de contas, isso daqui é só um mapa do seu sentimento. Mas eu entendo por que as pessoas criticaram na sexta-feira e na quinta-feira. Porque a gente está em uma fase onde as pessoas ainda estão excessivamente confiantes no Bitcoin. Aqui, meu caro, é uma grande preocupação. Saiba que depois da confiança vem a ansiedade, onde as pessoas vão ficar pensando, não, mas o mercado tem que subir, mas ainda não aconteceu a altcoin season, ela ainda tem que acontecer. O M2 global está subindo, o Bitcoin ele tem que subir. É uma fase onde as pessoas começam a negligenciar o perigo de uma queda que vem pela frente. Depois a gente vai ter ansiedade ali, todo mundo vai entrar em negação, né? Não, isso daqui vai voltar a subir, fique tranquilo. Depois vem um pânico, capitulação, agonia e depressão. O ponto aqui que eu quero passar para você nessa análise é que se você estiver andando na contramão desse sentimento, você tem muito mais chances de você estar fazendo dinheiro no ciclo. Porque saiba que se um dia a gente estiver vivenciando depressão e o seu sentimento for de depressão, você não vai conseguir enxergar isso com bons olhos e comprar no fundo do mercado. Quantas pessoas a gente não viu na fase de capitulação e de agonia não comprando Bitcoin em 15 mil dólares, em 16 mil dólares, porque estavam esperando os 12 mil dólares, os 10 mil dólares. Essas pessoas estavam mergulhadas com o sentimento de capitulação, agonia e depressão, e elas não conseguiram comprar. Do mesmo jeito, a gente vê pessoas não conseguindo vender porque elas estão muito entusiasmadas, eufóricas, com excesso de confiança, e elas também não vão conseguir vender, beleza? Bom, só quero que você saiba como que funciona o sentimento do ciclo. Se a gente for partir ali para Ether, entendendo da análise de price action, o que está acontecendo com o Ether, as coisas estão muito feias para o Ether. Aqui é loucura você tentar acumular Ether. Eu estou vendo as pessoas enxergando Ether como uma oportunidade desde esse candle aqui.
Muitas pessoas compraram nesse candle aqui, muitas pessoas começaram a comprar após o fechamento desse candle aqui, acreditando que a gente estava em uma zona de acumulação e nós estávamos em uma zona de redistribuição. E a gente está falando que Ether está entregando mais 26% de queda nesse momento. E muitas pessoas ainda continuam acumulando isso daqui. O fechamento do domingo, ele foi péssimo. Porque se a gente der um zoom out para esse fechamento, a gente vai cair em uma escala semanal. Eu quero que você veja o que aconteceu com o Ether dentro de uma escala semanal. Ether perdeu um suporte semanal. Muitas pessoas vão começar a falar que não, reversão de tendência é só quando a gente tiver um pivô de baixa num gráfico semanal. Eu quero que você saiba que para um gráfico semanal ele perder um suporte, a gente nem está falando ainda de pivô, ele já teve uma desvalorização ali de 50%. Meu caro, se isso para você não é um bear market dentro de Ether, eu não sei o que é um bear market. 50% de desvalorização nos últimos meses dentro de Ether. Esse ativo ele está simplesmente indo ladeira abaixo. Ele já bateu no fundo do poço? Sim, só que esse poço ainda tem um alçapão. E entenda que esse alçapão pode ter alguns andares ainda para baixo. O ativo está extremamente barato, é uma excelente oportunidade? Não, não é uma oportunidade de você olhar para esse ativo nesse momento. Para que a gente possa investir em Ether, para que a gente possa investir nas altcoins, a gente precisa que o Bitcoin ele esteja saudável. Se o Bitcoin não estiver saudável, se os dados não estiverem positivos para o Bitcoin, não tem outro ativo que a gente pode colocar na nossa carteira. Eu venho alertando você aqui no canal desde dezembro para que você se desfaça das altcoins. Quem pegou essa call lá atrás, perfeito, hoje está sorrindo à toa. Os meus clientes estão sorrindo à toa, porque os meus clientes eu não só falo para eles, eu faço e eles precisam copiar e colar aquilo que eu estou fazendo. Então simplesmente os meus clientes eles me seguem. Obviamente que deve ter um ou outro que é teimoso, que não quer seguir aquela estratégia, mas essa pessoa vai ficar extremamente arrependida. Mas eu quero que você saiba que não, o momento não é das altcoins, o momento não é de olhar para o Ether, o momento não é de você buscar risco no mercado. O momento que nós estamos vivenciando é de você buscar proteção no mercado. É o momento de você olhar para estratégias mais defensivas. Isso significa que toda compra que você fizer, você vai ter que vender ela em seguida. Você vai capturar as oportunidades de pânico do mercado? Sim, você vai capturar. Você me viu comprando mais de R$1 milhão em Bitcoin. Não é porque eu comprei mais de R$1 milhão em Bitcoin que eu vou simplesmente ficar rodando acreditando que a alta é infinita. Não. Eu comprei para surfar uma movimentação. A movimentação aconteceu? Sim, a movimentação aconteceu. Tchau, tô fora e vou para a próxima. A próxima oportunidade que eu tiver de compra, você vai ver mais um vídeo estampado aqui no canal sobre comprei mais de R$1 milhão em Bitcoin mais uma vez. Porque estamos vivenciando uma fase que as estratégias elas são dessa maneira. É uma compra e uma venda logo em seguida. É uma compra com stop muito claro. É uma operação que eu chamo de operação estruturada. Ponto de compra, ponto de venda, simples, claro e rápido. Beleza? Bom, entendendo que Ether fez um péssimo fechamento semanal aqui, a gente poderia negativar esse fechamento semanal se Ether voltasse aqui acima durante essa semana, tá? Se a gente voltar acima de 2.200 ali, as coisas ficam um pouco mais saudáveis, mas mesmo assim, para mim, ainda continua muito feio. Eu não vejo esse ativo como um bom ativo nesse momento. A gente perder um semanal aqui significa que a gente possivelmente vai buscar uma sobrevenda no semanal dentro de Ether. Eu não pagaria para ver até onde essa queda iria. Inclusive, eu te alertei sobre Ether aqui no canal quando a gente estava em 3.100. Eu te informava que a partir do momento que a gente entrasse abaixo de 3.100 em Ether, a gente iria vivenciar quedas mais acentuadas no ativo. Bom, essas são as quedas mais acentuadas. Nós estamos falando que 3.100 era aqui. Uma semana com grande queda, outra semana com grande queda, 2 semanas com quedas com altas irrelevantes, mais 2 semanas com grandes quedas. Porque nesse indicador aqui, a gente vê a força presente. Quando a gente está dentro de uma região vermelha, significa que a força presente é dos ursos. Ou seja, nós estamos em uma fase de bear market, fase de baixa no ativo. Quando a gente está em uma fase verde, nós estamos em bull market, fase de alta do ativo, beleza? Bom,
Quando a gente olha para o capital rotativo, o capital ele está saindo drasticamente ainda do Ether. A gente não está vendo fôlego algum para esse ativo nesse momento. Se o capital está saindo do Ether, não tenta acumular isso daqui, não tenta simplesmente pegar esse ativo e ficar rodando porque ele ainda não chegou no topo histórico. Saiba que ele ainda não chegou no topo histórico e ele pode não chegar nesse topo histórico nesse ciclo, ele pode chegar num próximo ciclo, ou talvez ele pode nunca voltar nesse topo cíclico. Não é porque o ativo não bateu um novo all-time high que significa que ele vai bater um all-time high. Não é porque você entrou no mercado agora que o mercado vai subir e te dar as preferências. Não é porque você escolheu o Ether que ele tem que subir. Eu vejo algumas frases nos últimos dias de algumas pessoas que elas estão literalmente mergulhadas em uma negação. Onde as pessoas falam, não, isso tem que acontecer. Eu vejo pessoas escrevendo aqui que quando o Bitcoin chegar em 150 mil dólares, eu vou vender. Meu amigo, entenda que ele já bateu 108. Entenda que o ciclo, ele aconteceu, a gente saiu de 15 e foi para 108. Não tem o ciclo mais frustrante, não tem nada disso, foi um excelente ciclo. De 15 mil dólares até 108 deu para fazer muito dinheiro. Algumas altcoins entregaram muito dinheiro. Ronin entregou 1000%, Velo entregou 250%. Vários outros ativos deu para capturar 100% de alta. Foi a melhor altcoin season? Não, não foi a melhor altcoin season, mas eu quero que você entenda que as coisas foram boas. Já acabou o ciclo? Ainda não dá para confirmar que já acabou o ciclo. O que dá para te falar é que as coisas aconteceram e aconteceram de uma maneira muito boa, foi muito próspero esse ciclo que nós tivemos. Não é porque você chegou agora, porque você chegou atrasado ou porque você não conseguiu performance na sua carteira que o ciclo ele tem que continuar. Eu vejo pessoas negligenciando, falando que o bull market ainda nem começou. Isso é um grande erro, isso é um grande amadorismo, essa frase, beleza? Bom, entendendo isso, entendendo que o momento não é do Ether, o momento não é das altcoins, eu espero que você não tenha esses ativos na sua carteira. E caso você tenha Bitcoin, a gente vai falar sobre decisões de saída em Bitcoin. Bom, antes da gente falar sobre as decisões de saída em Bitcoin, a gente precisa saber o que os outros investidores e investidores maduros estão fazendo. Principalmente eles também, a gente vai ver o que os novatos estão fazendo. Mas quando a gente analisa as principais carteiras de Bitcoin, a gente está vendo que as carteiras elas não estão acumulando. Elas diminuíram um pouco a sua pressão de distribuição, tá? A maior distribuição ela aconteceu lá em cima, na região dos 100 mil dólares, foi a região de distribuição com maior pressão de vendas que nós tivemos. Aqui foi uma zona sim que literalmente eu distribuí, eu me desfiz de todas as minhas posições. Eu não vou ficar voltando, pagando para ver se isso é topo cíclico ou se é um topo periódico. Eu não vou pagar para ver, porque eu não vou esperar um pivô de baixa num gráfico semanal para definir se a gente bateu o topo ou não. Para mim, isso é muito tardio. Como eu te mostrei no Ether, já caiu 50%. Depois de 50%, cara, pô, você perdeu 50% do seu capital. Olha só. Tem muitas pessoas que pensam da seguinte forma. Bom, eu comprei Ether em 800 dólares. Ele subiu até 4 mil dólares. Vamos supor que você comprou ele em mil dólares. Ele subiu até 4 mil dólares. Ele multiplicou em 4 vezes. A gente está falando que, sei lá, se você colocou 100 mil reais ali, aquilo se transformou em 400 mil reais. Muitas pessoas pensam da seguinte forma. Bom, ele está caindo, ele caiu para 3, eu não vendi, tá tudo bem. Ele caiu para 2, eu ainda não vendi, porque eu ainda estou no lucro, eu ainda estou com 100% de lucro. Ou seja, está tudo bem. Só que essa pessoa ela não entendeu que agora ela não tem mais 400 mil reais. Ela tem apenas 200 mil reais. E sim, ela está no lucro porque ela gastou 100 mil para poder comprar e hoje ela tem 200. Só que ela perdeu 200 mil reais. É como se você ganhasse na Mega Sena e você perdesse tudo em seguida. É como se eu depositasse 200 mil na sua conta, você visse aqueles 200 mil na sua conta e você não usasse aquele dinheiro e eu pegasse aquele dinheiro de volta da sua conta. É um sentimento de tô rico, tô pobre, é um sentimento errado. Sim, você perdeu
esses 200 mil reais, porque você teve a oportunidade de embolsar ele, colocar ele para dentro do seu bolso. Ou seja, não importa se você comprou Ether em 800, em 1000 e se você ainda está no lucro. Você tem que saber a hora certa de você vender. A hora certa de vender foi lá em cima. Sim, você tem que realizar os seus lucros, colocar aquele dinheiro no bolso, beleza? Você não pode ficar simplesmente segurando e holdando aquilo para sempre. Bom, sabendo que os principais investidores eles ainda não estão acumulando, os investidores novatos eles estão mergulhados dentro de fase de capitulação, ou seja, estão literalmente no prejuízo. Essas pessoas, eu já falei, elas estão extremamente amedrontadas agora, implorando. São as pessoas que escrevem: Bitcoin tem que voltar. As altcoins têm que voltar. E essa é a fase que as pessoas vão ficar esperando um pullback, um respiro. Ah, quando o mercado voltar a subir, eu vou sair. Por quê? Eu não realizo prejuízo, né? Essas frases, elas são muito comuns nesse momento. E entenda que essa capitulação, ela é sim pontos de compra quando nós estamos vivenciando uma linda tendência de alta, não depois que a gente está vivenciando uma linda tendência de baixa. Nós já estamos vivenciando uma linda tendência de baixa? Não. Mas eu quero te mostrar aqui nesse indicador que se a gente reverter a tendência, essa capitulação ela vai ir muito mais a fundo. Esses investidores vão mergulhar muito mais ainda em prejuízo e a dor deles vai aumentar de uma maneira extremamente drástica. Eles vão chegar em capitulação, agonia e eles vão entrar em depressão. E se isso acontecer, a gente vai ter um excelente momento de compras cíclicas lá na frente, tá? Agora, aqui a gente está dentro de uma fase de capitulação. O que a gente precisa ver é que esses caras, eles parem de causar um panic sell. Eles já fizeram uma capitulação no curto prazo. A gente já teve uma grande realização de prejuízo no curto prazo. Aqui o mercado está nos mostrando que eles continuam com muito medo, porque passa dias e mais dias de altas realizações de prejuízo. Isso significa que esses caras estão constituindo uma fase de panic sell. Fase de panic sell é muito perigoso, é uma força, é uma pressão de vendas muito forte, ainda mais com ausência de grandes investidores. Não tem price action que segure o preço do ativo nesse momento. Por isso que você vê RSI sobrevendido, continua caindo, RSI de 4 horas continua caindo e o ativo continua caindo, porque esses caras estão vendendo sem pensar, tá? Eles estão constituindo um panic sell muito forte. E a gente vê isso no Fear and Greed Index, tá? Que é um indicador que mostra esse sentimento dos investidores de curto prazo. E uma coisa muito negativa de acontecer dentro desse indicador é ele ficar mergulhado durante muito tempo entre extremo medo e medo, extremo medo e medo. A gente não pode ficar muito tempo dentro dessa região, porque se a gente ficar muito tempo dentro dessa região, sim, a gente vai entrar dentro de um bear market profundo. A gente só vai saber se nós já entramos dentro de um bear market profundo ou não 6 meses depois dele já ter começado, 50% de queda depois do topo já ter sido formado. Então, nunca pague para ver como as coisas serão. Como a gente está vendo os dados extremamente negativos, para mim toda decisão é decisão de saída, por exemplo, do Bitcoin. Minha última venda ali, por exemplo, dentro da carteira rumo ao milhão foi exatamente nos 90 e 100. Nós fizemos venda dentro dessa região. Nós distribuímos mais uma vez em região de topo. Olha só, o print ele tá aqui. Inclusive no print a gente estava olhando para um gráfico aqui, ó, acho que de 4 horas. No primeiro candle, início de reversão, a gente fez a nossa distribuição em 90 mil dólares. De lá para cá, as coisas começaram a degringolar ainda mais. Eu quero que você saiba que se você está exposto no mercado, dentro dessa tendência de baixa aqui, tudo que você tem que fazer é buscar por pontos de saída. Aonde serão os pontos de saída? Exatamente nos pontos de liquidação. A gente tem muita liquidação para acontecer no Bitcoin entre 84 mil e 86 mil dólares ali. Se você ver o Bitcoin nas próximas horas, né, nem sei se nos próximos dias, mas se você ver o Bitcoin dentro dessa região de 94, 96 mil dólares e encontrar um candle de reversão,
Aqui você vai procurar exatamente por estratégias de saída. Olha só, se você olhar exatamente sempre como que a gente tem o mapa de liquidação, é comum com que o mercado ele capture essa liquidação e depois ele vá para o outro lado. Isso é uma certeza absoluta? Não. Nenhuma análise, nenhum indicador ele é uma certeza absoluta da sua tomada de decisão. Você precisa ser extremamente estratégico, você precisa entender que esse jogo não é um jogo de notícias. Esquece Casa Branca. Resolveu alguma coisa no preço do ativo? A reserva de Bitcoin que te enganaram resolveu alguma coisa no preço do ativo? Não, não resolveu nada, porque isso não importa o preço do ativo. O que importa para qualquer ativo é lei da oferta e da demanda. Quando a gente tem ausência de grandes players, significa que grandes players estão vendendo, estão saindo do jogo. A lei da oferta e da demanda está trabalhando contra o preço do ativo. Muitas pessoas vão buscar a justificativa pela qual nós estamos caindo. Não há justificativas em termos de notícia. A única justificativa que tem é que há ausência, falta de interesse comprador nessa região que nós estamos. É por conta disso que o preço do ativo ele está caindo. Se você passar a respeitar os dados e não as notícias, não o oba-oba, não a festinha, nem o que o Michael Saylor está falando ou o que o Donald Trump está falando, muito provável você vai conseguir fazer dinheiro no mercado. E mesmo que a gente já tenha vivenciado o início do nosso bear market profundo, novamente, eu não sei se isso já aconteceu ou não. De uma coisa eu sei, eu não vou pagar para ver se estamos no início de um bear market profundo ou não. Eu me protejo, eu protejo todos os meus clientes. Em um período de bear market, dá sim para a gente lucrar. Só que o mercado ele não é tão abundante quanto em um período de bull. Num bull, qualquer pessoa consegue fazer dinheiro. Qualquer pessoa que chega cedo consegue comprar qualquer moedinha, ela sobe, essa pessoa faz dinheiro. Dentro de um bear, a estratégia ela é completamente diferente, porque ela é uma estratégia que você tem que tomar uma decisão mais rápida, ela é uma estratégia muito mais estruturada, onde você tem que ter muito mais experiência. E é exatamente isso que a gente está fazendo dentro da carteira Rumo ao Milhão. Por exemplo, a gente fez compras ali nos 84, a gente fez compra nos 86, a gente fez 2 compras durante essa queda aqui e nós fizemos venda nos 90 mil dólares. Simples e claro como a água. Estratégias para a fase de bear market. Hoje, eu, Gui Telles, já estou operando em modo bear market. Minhas operações são abertas, são curtas, subiu, chegou em região, rejeitou, tô fora. Eu não vou pagar para ver como que vai ser as próximas quedas. Se você quiser copiar e colar todas as minhas decisões, você pode entrar para dentro da carteira Rumo ao Milhão, que é lá dentro que você tem acesso a essas informações que eu te mostrei aqui, aonde os meus clientes fazem exatamente aquilo que eu estou fazendo. Copiam e colam as minhas decisões. Se você quiser ser um cliente meu e se você quiser que eu tome as decisões por você, clica no primeiro link da descrição e você vai ser direcionado para essa página aqui. E nessa página eu te explico o que é a carteira Rumo ao Milhão. Assista esse vídeo, que nesse vídeo eu te conto o que é a carteira Rumo ao Milhão, mas basicamente é você dar um Ctrl+C, Ctrl+V em todas as minhas decisões de compra e de venda. Te explico que você vai ter acesso a um app exclusivo meu no seu celular para que você possa receber as notificações de compra ou de venda, inclusive como as notificações de quinta-feira. Quinta-feira tá aqui, ó. Confira a comunidade. Quando você vai conferir na comunidade às 8 da manhã, era exatamente essa decisão que nós tínhamos, uma decisão de venda, de realização de lucro das nossas posições. Aqui abaixo tem o resultado de alguns clientes e caso você tenha qualquer dúvida, clique nesse botão do WhatsApp que você será direcionado para o atendimento. Lembrando, pontos de venda de Bitcoin são os pontos entre 84 ali e 86 mil dólares, né? A gente pode descer o time frame aqui do mapa de liquidação para 48 horas e a gente vai ver exatamente onde está concentrado a maior quantidade de liquidez. Não espere que o mercado vai vir aqui, a alta já vai ser infinita, vamos subir, cara, preze por estratégias de proteção. E lembrando você, mais uma vez, que S&P 500 formou uma distribuição de Wyckoff. E S&P 500 confirmou essa distribuição. Na data de hoje, a gente vai ver o S&P
normal ali, não futuros, abrindo abaixo da média de 200 períodos, tá? Isso daqui é um sinal extremamente negativo para o mercado americano. Saiba que se o S&P 500 crashar, a gente vai ver o Bitcoin vindo junto. Não tem alta dentro das criptos enquanto o mercado americano está em crash. Ou seja, se prepare para tudo isso. Saiba se proteger, saiba tomar boas decisões. Jogo de investimentos não é jogo de achismo, nem jogo de mimimi. Isso daqui não é para amadores. Isso daqui é um jogo extremamente profissional. Se você quer lucrar no mercado, saiba que você está disputando esse mesmo lucro comigo, com a BlackRock, com Larry Fink, com o JP Morgan, com os maiores bancos do mundo. E esse jogo é extremamente profissional. Para que você consiga sair com lucro no bolso, você precisa jogar isso de uma maneira profissional também. Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Um forte abraço. Eu vejo você de volta aqui no canal amanhã. Valeu!